O DP ele é um pouquinho diferente, né? As classes que a gente usa são um pouquinho diferentes. A novidade aqui no DP, então, é o uso aqui das classes diferentes. Nós usamos também aqui alguns arrays de byte, buffer request e buffer response. Nós precisamos desses array de bytes aqui porque eles ajudam aí no envio dos datagramas, porque quando a gente usa o DP nós não usamos os streams, né? Não usamos a abstração de stream, usamos a abstração de datagrama. Cada mensagem é enviada dentro de um pacote que chega lá no outro lado. Então, se eu precisar enviar várias mensagens, eu envio vários pacotes, né? Ou uma mensagem grande, eu quebro ela em pacotes e envio esses pacotes pela rede. E eu preciso desse array de bytes aqui porque eles vão ajudar o buffer, né? Eles vão determinar tamanho de buffer e coisas nesse sentido e vão ajudar aí também na recepção dos datagramas. Então, aqui da mesma forma eu tenho um try, né? Um try catch, porque se der erro aqui ele pode dar um IO exception. E aqui eu crio o socket, mas perceba que o socket aqui ele não é o mesmo socket lá do TCP. O TCP, a classe chama só socket. Vou até mostrar aqui para vocês. Chama só socket, né? No UDP eu tenho a classe datagram socket. Então, para criar um socket que usa abstração de datagramas, eu uso a classe datagram socket da API do Java. Criei aqui e aí eu vou mandar uma mensagem, né? Digite mensagens para conversão OK para sair. E aquela mesma mensagem que eu mostrei lá no cliente TCP. E aqui eu crio um fluxo, Aqui eu crio um loop infinito. Da mesma forma que foi criada lá no TCP, né? Pego a mensagem pelo scanner, coloco dentro da mensagem. Se for que eu saio, dou um break aqui, saio do loop, do while. E a comunicação efetivamente acontece aqui, né? Eu tenho o buffer request, que é isso aqui, né? Array de bytes. E aí eu recebo os bytes da mensagem aqui, né? Por quê? Porque eu recebo os bytes da mensagem que eu digitei aqui. Porque lá no UDP eu só trabalho com o fluxo de bytes. Para enviar uma mensagem, eu tenho que ter ela convertida no formato de array de bytes. Por isso que eu preciso do buffer request. O buffer request, na verdade, é a mensagem escrita no formato de bytes. Qual que é o tamanho máximo dessa mensagem aqui, segundo o meu programa? Então, eu preciso desse buffer request aqui para colocar a mensagem no formato de array de bytes. Eu vou usar esse buffer request para enviar pela rede. Aqui eu uso o inetAddress, eu crio um objeto do tipo inetAddress, que na verdade é um encapsulamento para o endereço do servidor, né? Então eu pego aqui e jogo dentro desse objeto server roster aqui o resultado do método getByName, passando como parâmetro localhost, aqui é um método estático da classe inetAddress, que na verdade quando eu chamo getByName aqui, eu estou pegando o endereço IP do que foi passado aqui, né, de localhost, e aí eu jogo dentro do server host. Por que eu preciso de inetAddress? Porque para usar os métodos de envio de datagramas, eles vão pedir como parâmetro, né, desses métodos um objeto do tipo inetAddress, que representa aí o endereço de IP, o endereço do servidor com o qual estou me comunicando. Então é por isso que eu preciso do inetAddress aqui. E aqui então eu vou criar um datagram packet. Datagram packet é o encapsulamento do pacote, né? É o que o Java entende como sendo o pacote de datagramas que vai ser enviado pela rede. Como que eu crio um datagram packet, né? Eu crio aqui o objeto, né? Eu dou um new, né? Crio um novo objeto, e aí eu passo como parâmetro várias coisas. O datagram packet ele tem que ter a mensagem, efetivamente, que é o buffer request aqui. Essa mensagem aqui em fluxo de bytes, né? Eu transformei o string em fluxo de bytes. Eu preciso do tamanho dela. Então o tamanho dela eu pego aqui em length. O length é o tamanho do array de bytes. Eu preciso do IP do servidor para qual eu vou enviar. Tá aqui o IP um objeto do tipo inetAddress, que é a abstração de IP de endereço de uma máquina remota aqui no
na API do Java para o DP, e eu preciso da porta. A porta que eu estou usando para me comunicar aqui é a porta 3000. Então eu crio aqui o datagrama e fecho o datagrama com essas informações. Por que eu preciso de todas essas informações no datagrama? Porque o DP não é orientado à conexão. Então eu não sei exatamente qual que é o... De antemão, né, eu não sei exatamente qual que é o endereço IP e qual que é a porta. Na verdade, para cada datagrama, eu vou colocar o endereço IP e a porta, porque cada datagrama ele vai ser enviado de maneira isolada pela rede. E cada datagrama sabe o seu destino. Eles podem viajar de maneira diferente, passando por rotas diferentes, mas importa que eles chegam nesse destino, que é o destino aqui do server host e da porta, né? Diferentemente lá do TCP, deixa eu voltar aqui de novo. Diferentemente do TCP, onde eu estabeleço uma conexão no começo aqui, ó. No TCP eu estabeleço uma conexão aqui. E aí todas as mensagens, todos os bytes enviados pelo fluxo de byte, ele já sabe exatamente para onde eles têm que ir, que é localhost na porta 5555. Aqui não, eu não faço esse estabelecimento de conexão no começo, mas eu coloco o endereço IP e a porta dentro de cada datagrama que é enviado. Então eu queria aqui apenas um datagrama para exemplificar para vocês. E aqui o método que usa a primitiva para enviar os datagramas pela rede é o método send aqui do datagram socket, do objeto datagram socket. Eu coloco aqui o datagrama que vai ser enviado pela rede, que é o dg from client aqui. Então aqui eu estou enviando o datagrama pela rede. E aí no lado do servidor, né, primeiro eu criei aqui um socket também, né, na porta 3000, né, ele está escutando a porta 3000. Esse datagram socket aqui que vai estar escutando a porta 3000. Imprimi uma mensagem aqui na tela dizendo que eu estou aguardando uma mensagem. Entrei aqui num loop infinito para esperar esses datagramas chegarem. E aqui eu começo a receber os datagramas. Primeiro eu crio um objeto datagram packet aqui, que vai representar os datagramas vindo do cliente. E aqui eu mostro aqui quanto de buffer eu tenho para esses datagramas. Qual que é o tamanho desse buffer aqui? 1000. É um array de bytes com 1000. Ou seja, o datagrama ele tem que vir com 1000 bytes. Se vier com mais de 1000 bytes, ele não vai receber, ele vai cortar esses bytes. Então eu passo aqui o tamanho do buffer, né? E ele cria o datagrama aqui. Uma caixa vazia, onde eu vou colocar o datagrama do cliente. E aqui eu uso o método receive, que usa a primitiva receive, né, do sistema operacional, que é a contraparte do método send aqui, ó. O método send é o método que envia, eu preciso de um método para receber. Qual que é o método que recebe? Esse método aqui, ó, receive. De onde? Do socket, né? Socket, datagram socket. E aqui, efetivamente, estou iniciando o processo de receber os datagramas que vem do cliente. No caso, um datagrama só. Eu passo aqui como parâmetro o DG from client, que é a caixa. Imagine que é a caixa vazia no qual eu vou colocar a mensagem do cliente. Tendo executado aqui esse método, ele vai passar para essa próxima linha aqui, que é quando eu coloco dentro de um string o resultado do que veio do que está dentro do datagrama aqui, né? Eu estou criando aqui uma new string, pegando os dados do DG from client, né? Esses dados eles vêm num array de bytes, no formato de array de bytes. E eu preciso pegar aqui o tamanho deles também, né? Para poder mostrar o tamanho que deve ser a string. De forma que o tamanho da string seja ajustado ao tamanho do array de bytes que está vindo da rede, né? Que está vindo no formato de datagrama do cliente pela rede. E eu coloco aqui dentro de from client. Então eu tenho aqui a minha string, que basicamente foi a string que foi enviada lá do cliente, né? No caso aqui, esse outra coisa foi uma string enviada pelo cliente e foi colocada aqui dentro dessa string aqui, from client. E aí eu consigo imprimir essa mensagem aqui na tela, né? Que é convertendo outra coisa para caixa alta. Convertendo from client para caixa alta. E o serviço que o meu servidor oferece é exatamente isso aqui, né? Que é converter a string from client para uppercase, para caixa alta e devolver para o cliente. Então, basicamente, o meu servidor, o serviço que ele fornece é essa linha aqui. Né? Essa linha aqui. Que é a conversão da mensagem que está em minúscula para maiúscula. Então, ele faz essa conversão aqui. E eu pego os bytes, né? Eu preciso pegar os bytes e devolver ele para o buffer response. Por quê? O buffer response ele é um array de bytes, né?
eu só envio a mensagem, eu só envio coisas pela rede no formato de datagrama, usando o protocolo UDP, se eles estiverem em formato de byte. Por isso que eu pego a string aqui convertida para caixa alta em formato de bytes, né? Eu não pego ela em formato de string. Então eu coloco aqui dentro do array de bytes, eu empacoto o array de bytes num datagrama, né? no objeto datagram packet, no pacote de datagrama. Eu coloco o endereço para onde ela vai, né? Coloco aqui qual a mensagem, qual o tamanho da mensagem, qual o endereço para onde ela vai. Como é que eu sei o endereço? Eu posso pegar o endereço para quem eu vou responder do próprio datagrama do cliente. Porque o datagrama do cliente ele vem com o próprio endereço e a própria porta do cliente que enviou esse datagrama. Então eu pego o endereço e a porta do próprio datagrama que foi enviado e eu sei de onde esse datagrama veio e de que porta ele foi enviado. Então eu consigo fazer a comunicação reversa aqui, né? Porque eu consigo saber qual que é o destino que eu tenho que enviar, porque foi esse endereço e essa porta aqui que enviou esse datagrama. Então toda a resposta ela vai ser enviada para o endereço que efetivamente enviou o datagrama. Então eu extraio aqui o endereço, extraio a porta e crio o meu datagram packet aqui de resposta com essas informações. Então eu envio, né, agora o meu depois de ser executada essa parte aqui, essa linha aqui do código, o meu DG from server ele vai ter a minha mensagem e vai saber exatamente para onde ele vai, né? Esse datagrama ele tem que ir. Então eu chamo aqui o send, né? Que é o método que usa a primitiva send lá do sistema operacional para enviar coisas pela rede. Coloco aqui o datagram packet, né? O objeto datagram packet DG from server e envio pela rede para ser recebida aqui pelo cliente UDP. Aqui, ó, socket receive. Tem a contraparte aqui, né, do send, que é o receive. Eu recebo o datagram from server. Eu recebo o datagrama e coloco dentro do objeto datagram from server, né, substitui o objeto que já está lá. E aqui eu consigo mostrar a mensagem que foi convertida para caixa alta, né. Eu extraio aqui, né, do datagrama, né, crio um string e eu pego os dados aqui do DG from server, coloco dentro dessa string e aqui eu consigo efetivamente mostrar a mensagem em caixa alta, que é essa outra coisa aqui convertida para caixa alta. Esse é o fluxo de execução de um servidor, de uma comunicação entre cliente e servidor usando datagramas. Bom, então basicamente é isso, pessoal. Esse código ele vai estar disponível para vocês. Eu vou subir no GitHub e vou colocar o link lá no Moodle para vocês poderem acessar e olhar com mais calma, né, os comentários deixados nesse código e o próprio código em si. Esse código ele vai ajudar, esse código e esse vídeo vai ajudar vocês a fazerem o exercício, a tarefa, a atividade que vocês têm que submeter no Moodle para essa semana, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado por assistirem e bom trabalho, né? Mãos à obra.